E 2023 entrou. E 2023 entrou como um grande projeto, um grande propósito de Deus, que era refazer minha vida profissional, posso dizer assim. E esse caminho trilhou realmente na necessidade de estar mais próxima da Fabiane, né, que era esse protocolo que a gente desenvolvia. E foi quando surgiu a ideia da Mater Dei. Conheci a Simone num grupo de oração. Eu já, naquele momento, já admirei ela como mulher espiritualizada, como profissional. E a partir daquele tempo foi construindo também uma amizade, né? Uma amizade assim bem bela, porque na época ela coordenava o grupo de oração em que eu era ovelha, assim que a gente chama, né? Mas não existia nenhum tipo de parceria profissional. Passou algum tempo, né, nós começamos a estudar muito sobre conteúdos relacionados à saúde da mulher. Ela já como ginecologista começou a se aprofundar na fertilidade clínica e começou a me encaminhar alguns pacientes. Nessa época, nós trabalhávamos em locais separados. Ainda não existia aquele desejo de nos unirmos, né? Talvez não era tempo. Nesse período, com o passar dos anos, nós percebemos que era tempo de nos unir. Aí, acho que uns 3, 4 anos assim depois, já dessa parceria, foi que veio o desejo da construção da Mater Dei. Combinado a isso, as pacientes começaram a engravidar e a gente precisava encaminhar essa paciente para alguém, né? Porque eu não tinha mais condições de acompanhar as pacientes, porque eu estava totalmente voltada para a fertilidade. Deus trouxe para nós, né, a Adriana de Moraes, uma grande amiga minha que voltava para Teresina e que conosco ia viver esse projeto de Deus, que hoje é a Mater Dei, né, que é a nossa clínica, mas na época ainda não tinha nome, não tinha nada, a gente só sabia, a gente só sentia essa obra de unidade, né. Eu e a Simone somos amigas há bastante tempo, né, mais de 15 anos. E foi uma amizade que nasceu em Deus, né? Foi num grupo de oração em 2009, quando nos conhecemos lá no Shalom. E na época ela já era ginecologista, né? E era a área que eu sempre quis fazer. E desde então a gente começou a trocar figurinhas, né? Eu acompanhava ela em alguns plantões, enfim. E foi assim que os planos de Deus foram se desenhando, né? Os laços foram crescendo, né? Se estreitando. E hoje nós somos sócias, né, nesse projeto que é a Clínica Mater Dei. A Mater Dei é um projeto, né, que nos envolve, que toca a nossa vida de forma comum, mas que Deus também tem um caminho específico para cada um de nós. A gente testemunha muito nesse início uma obra de unidade, que era notória, né? O que uma pensava, a outra completava. E eu digo muito, né, que a minha ida para Napro passou por elas duas. Porque ali eu não fazia planos concretos, julho, agosto, de ir para Napro em 2023. Mas na comunidade Shalom, que elas são consagradas como eu, nós temos um retiro de 10 dias chamado de reciclagem. E a Fabiane se programou para fazer a reciclagem dela. Durante um retiro de 10 dias, após esse período, né, de discernimento, oração, porque nada foi assim muito abrupto. A gente começou a rezar e viu que era da vontade de Deus. Eu fui para esse retiro, já nesse processo de discernimento para o nascimento da Mater Dei. E durante esse período, o Senhor falava muito de uma purificação do nosso trabalho, na entrega daquilo que a gente ia ofertar às nossas pacientes, mas ainda não ficou muito claro na minha cabeça o que seria essa purificação. Quando eu saí desse retiro, por coincidência, eu encontrei o Simone no restaurante e nós começamos a conversar e eu fui partilhando o que eu tinha vivido no retiro e logo ela: nossa, então se confirma o que eu estou em discernimento nesse período, que era justamente a ida dela para a naprotecnologia. Eu digo assim, foi só a Fabiane entrar na reciclagem, começar a rezar pela Mater Dei, que o Espírito Santo começou a fazer em mim. Eu lembro que ela entrou na sexta-feira e começou uma inquietação no meu coração, uma preocupação que eu não tinha. Porque como ginecologista eu posso atuar em qualquer área ginecológica, mas eu comecei a me preocupar com a questão de titularidade em relação à fertilidade. Como é que eu vou comprovar a minha autoridade científica na fertilidade? Sim, eu só estava fazendo curso de internet, conseguindo muito conhecimento, mas isso não comprova, isso não é reconhecido.
E nessa inquietação, a Adriana comentou que ia fazer uma live no outro dia com a Pamela Mob, né, uma instrutora do Mob, que é muito conhecida. E ela falou assim, olha, Simone, ela passou pela infertilidade e ela engravidou depois da hidrotubação. E foi nesse desenho das nossas vidas profissionais que surgiu a NAPRO nas nossas conversas, né? No final da residência, eu já ouvia falar muito sobre a naprotecnologia, né? Que era um método natural, apoiado pela igreja e com uma base científica muito sólida. E eu e a Simone muito envolvidas com a questão de fertilidade, né? Com aquele mundo que se abria, né? Aos nossos olhos. Em 2022, ela me fez esse convite. Amiga, vamos fazer o curso de naprotecnologia nos Estados Unidos? E aí ficou aquele convite no ar. E nesse outro projeto de fertilidade, né, que nós participamos, nós éramos desafiadas a fazer lives semanais, né? E uma dessas lives eu convidei a Pamela Mob, né, muito conhecida aí com o método de ovulação Billings. Chamei ela para ela falar para a gente como ela vivenciou a infertilidade, como ela venceu a infertilidade. E aí nessa live, né, ela falou, né, abertamente que em uma consulta com a doutora Melissa, que é especialista em naprotecnologia e fertilidade, né, e também através da hidrotubação, ela conseguiu vencer a infertilidade, né, e hoje ela tem a filha dela, enfim. E a Simone estava vendo essa live e foi no momento em que ela teve esse insight, né, essa luz, né, de Deus. E ali na live da Adriana, quando a Pamela contava a história dela, contou que foi na primeira profissional, descobriu alguns diagnósticos, até chegar a doutora Melissa Abelha, especialista em fertilidade pela Naprotechnology dos Estados Unidos. Na hora que eu ouvi a Pamela falando aquilo, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, né? Porque eu vinha nessa inquietação, como eu vou, né? Como eu vou me apresentar. Assim, o que é que eu posso fazer? Na hora que a Pamela falou isso, eu disse, meu Deus, é a NAPRO. A NAPRO, ela é extremamente científica, a NAPRO ela é reconhecida mundialmente, inclusive pelo Vaticano, né? Então é isso. E ali, naquele 1º de setembro de 2023, Deus falava no meu coração, é agora. Como é agora, Senhor? Nem dá mais tempo. Eu vi o povo lá, eu estava lá no grupo, vi o pessoal se organizando, o pessoal já tinha comprado passagem, tinha comprado tudo. E eu entrei no grupo, né? Gente, se eu quisesse ir para NAPRO agora, ainda dava tempo. Foi quando eles disseram, Simone, a inscrição era até ontem. Nisso já era em outubro, né? A inscrição já era até ontem. Eu acho que, né, com certeza, se os documentos chegarem no final de semana, eles vão considerar. E ali eu já vi que era realmente uma vontade de Deus, né? Eu poderia ter tido essa experiência uma semana depois, quando me desse mais tempo. Eu lembro que naquele final de semana eu estava sozinha com o Ed Carlos e as crianças. Os documentos eram um monte de formulário para responder tudo em inglês. E aí eu pedi um tempo para ele, né? Eu digo assim, domingo à tarde, amor, fica com as crianças que eu preciso tirar um tempo para isso aqui. E entre os documentos eu precisava de uma indicação, né? Eu precisava de uma carta de recomendação de um padre. E o padre da comunidade estava num evento da comunidade viajando, foi que eu lembrei do padre Igor, da Associação dos Médicos Católicos. E eu tive um professor, um padre, que nos apresentou dentro dessa disciplina a naprotecnologia, um tipo de tecnologia, de técnicas, de terapias para ajudar a procriação e reprodução de tipo natural. Foi então que esse professor, nos apresentando isso, nos falou também de quantos médicos pelo mundo estavam se interessando por esses métodos. E eu lembro que ele fez uma profecia interessante. Ele disse, vocês, quando voltarem às suas dioceses, vão encontrar médicos se dedicando a isso, ou no desejo de estudar isso. Por favor, os apoie. De fato, aquilo ficou em meu coração. Quando eu voltei a Teresina, nós começamos o trabalho da Associação dos Médicos Católicos. E então, quando ela me falou pela primeira vez sobre o interesse, sobre os caminhos que ela já estava abrindo para o estudo da naprotecnologia, eu entendi que isso era a realização daquela profecia que eu tinha ouvido em Roma. E imediatamente dei o meu apoio. E ali, 00:03, eu mandava todos os meus documentos para o e-mail. E na terça-feira eu recebo os congratulations, né? Assim, que eu tinha sido aprovada na seleção e que se eu quisesse realmente dava certo.
E eu nunca vou esquecer aquele setembro, né? A providência de Deus que se manifestou de forma poderosa, né? Tanto financeiramente como com a rede de apoio, tudo foi se organizando. Assim, eu via realmente a vontade de Deus de estar lá, mas uma coisa me preocupava, que era o inglês, né? Eu tinha um curso de inglês na adolescência e isso me deu coragem, mas há 20 anos, 25 anos que eu não conversava inglês, que eu não ouvia nada em inglês e lá era tudo em inglês. Mas comecei ali nas aulinhas e já, rapaz, eu vou. Levando até na brincadeira lá, sabe? Eu lembro que eu fazia as stories brincando com isso, mas eu não tinha noção do tanto que isso ia ser impactante. No meio dos preparativos, né, para a viagem, eu fui surpreendida com uma notícia maravilhosa. Eu ia grávida para Napro, né? Eu estava grávida. Chegou o dia da viagem, nos organizamos. Entrei em contato, eu e a Rebeca, nos organizamos, viajamos uma do ladinho da outra. E dessa viagem, do translado, eu nunca vou esquecer aquela conexão que a gente fez em Chicago. Aeroporto enorme, 5º maior aeroporto do mundo. Né? Quando eu cheguei lá, que eu vi o pessoal começando a falar, gente, eu não entendia nada. E comecei a depender em tudo, para tudo deles, né? Assim, da Rebeca e da Dandara, né? Que a gente conheceu na viagem. E a gente tinha um tempo de conexão muito pequeno e eu lembro que a gente chegou pelo Terminal 5 e embarcava no Terminal 1 para ir para Omaha, para ir para Nebraska. E a gente passava por um trem. A gente tinha que ir de trem de um terminal para o outro, né? E acho que foi o momento de maior insegurança da minha vida. Eu não sabia de onde eu estava indo, para onde eu estava indo. Se me deixassem ali sozinha, eu não ia para lugar nenhum. Estava na total dependência das meninas, né? Isso é muito ruim, né? Essa sensação de insegurança, de não saber, não estar entendendo o que as pessoas estão falando. E isso aí foi só o começo, né? Quando a gente chegou lá em Omaha, logicamente com a ajuda delas, né? Eu me deparo com a Napro. E da Napro, tentando resumir assim, aquela primeira fase, o que é que ficou de mais forte? Primeiro, o aspecto espiritual. Quando eu fui entendendo de fato como essa ciência surgiu, pelo coração desejoso, um ginecologista cientista, que o Dr. Hughes é um cientista, que tem uma experiência com a Humana Vitae, com um documento da igreja, né, que diz, né, que dá os caminhos para a reprodução, né, como é que seria a forma cristã. E aí ele teve essa experiência com a Humana Vitae e dali ele iniciou seus trabalhos e criou a Napro. E eu lembro muito quando a gente foi no Instituto Paulo VI, que é a sede da Napro, né, vinculada à Universidade Creighton, mas o Instituto ele tem uma sede própria. Lá dentro tem uma capela, para você ter ideia, onde tem missa, Santíssimo está lá, né? Quando eu ia andando pelos corredores, que eu ia olhando, né, para cada santo exposto, é como se eu fosse entendendo algumas coisas. E não era a primeira vez que eu tinha esse sentimento, né, de reconhecer um chamado. Eu tinha passado por isso quando eu entrei na primeira vez na comunidade Shalom. A primeira oração em línguas, os grupos de orações, quando eu conheci a comunidade, quando eu reconheci um chamado pessoal que era o carisma Shalom, que era a vocação Shalom. Então, quando eu ia entrando, quando eu ia percebendo, né, quando eu vi Paulo VI no Instituto, é como se eu reconhecesse um outro chamado, uma outra missão, né? Deus falava muito forte no meu coração, que a Napro não seria somente algo do aspecto profissional para mim, né? Era realmente um novo chamado que Deus fazia para mim. Também ficou marcado o aspecto científico, né? Nós fomos para lá para aprender, para estudar o método Creighton, para aprender o Creighton, que é a base, né? Os gráficos que são construídos a partir da observação da fertilidade da mulher com os biomarcadores femininos e a partir daí se desenvolveu os protocolos da Napro, que seria a segunda fase, 6 meses depois. E naquela semana eu fui exposta ao maior desafio profissional da minha vida, porque eu tinha que aprender uma linguagem
em outra língua, que eu não entendia, né? Teve momentos desesperadores. Eu chegar mesmo e sair dos locais, ir para o banheiro chorar. Senhor, o que é? Como é que eu posso corresponder? Assim, como é que eu posso aprender isso se eu não estou entendendo o que eles estão falando? E ali, naquele desespero, naqueles dias, assim, eu tive uma experiência muito grande com a providência e com o socorro de Deus, através dos irmãos, mas principalmente por uma pessoa, né? O socorro de Deus, para mim, nessa situação, tem um nome, que é Rebeca Dourado. No carro, todo mundo conversando e falando do seu grupo, falando de como tinha sido legal e tal, e eu, Simone, calada. E assim, nós temos uma conexão forte, né? Uma conexão de irmãs, não tem como. E eu senti que tinha alguma coisa errada. E aí eu olhei para ela e perguntei como tinha sido o grupo dela, como tinha sido a aula dela. E naquele momento ela começou a chorar, né? Eu até me emociono porque lembrar daquele momento ali é sofrer com ela as dores, né, de todas as limitações que ela estava sofrendo. E aí eu olhei e disse, não, mas não pode. Ela dizendo que ia desistir, que aquilo ali não foi feito para ela, que ela não estava conseguindo entender nada, que, enfim, que ela iria desistir. E eu disse, não, de jeito nenhum, nós vamos dar um jeito. Ela, não precisa, se Deus me botou nessa posição, nesse local aqui, é porque Ele tem algum motivo para isso. E eu calei no meu coração e fiquei inquieta com aquilo, né? Fiquei inquieta. Nós almoçamos, retornamos para o curso à tarde. E quando nós chegamos, cada uma se dividiu para o seu grupo específico. E eu inquieta ainda, cheguei para a minha professora, que estava acompanhando o nosso pequeno grupo, e expliquei para ela a situação. E ela com muito amor, né, eu vi ali no coração dela, né, aquele pesado que estava acontecendo. E ela disse, não, nós vamos dar um jeito nisso. Aonde a sua amiga está, em qual turma ela está, eu vou trazer ela para cá. E aí ela saiu e com pouco tempo depois estava ela e Elcimone entrando na minha turma. E Elcimone olhava para mim, começando a rir, dizendo, tu não existe não, por que tu fizeste isso, né? Como é que tu fizeste isso? Eu disse, gente, eu faria isso por qualquer outro irmão. Nós somos irmãs unidas em Cristo. E o que eu fiz por Elcimone, né, foi só dar um pequeno pontapé para que ela pudesse deslanchar ali no entendimento do método Creighton e de todo o universo da Naprotechnology. Não tem como não me emocionar, né? Porque era totalmente difícil, era algo que exigia habilidades e potencialidades que eu não tinha tempo para desenvolver. E a gente precisava se comunicar e foi justamente nisso que a coisa pegou. E a Rebeca, vendo isso, me levou, foi na coordenação, me pediu para que eu ficasse com ela para poder entender o que eles estavam pedindo, o que eles estavam perguntando, se eu estava entendendo, porque o método até eu entendia, mas falar era muito difícil. Pronto, passou o EP1, passamos nas provas, com glórias, viu? Passamos bem. Voltamos para o Brasil. Eu fiz um dia de conexão, né, lá em São Paulo. Eu comprei as passagens juntas e me colocaram numa escala que durava quase 18 horas. E eu aproveitei esse dia para fazer os meus exames, né? Eu fui lá, justamente aproveitei que eu estava em São Paulo para fazer um serviço de referência em que eu tinha sido operada a última vez. E lá confirmaram. Eu estava com outro linfonodo suspeito. Já fazia acompanhamento, no acompanhamento anterior, achavam que o linfonodo estava meio diferente, que eu precisaria funcionar novamente.